Olha, a temporada 2025 mal acabou pro Vasco e já ficou aquele gostinho amargo, né? Vice da Copa do Brasil. E a poeira nem baixou direito e o foco já tá todo em 2026. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fazer uma análise desse planejamento do clube com a lupa assim total no mercado da bola. Como é que o time se reconstrói depois de uma final tão sentida? Exato. E eu acho que esse gosto amargo que você falou é, na verdade, o ponto de partida de tudo. A derrota na final não é só um resultado ruim. É um diagnóstico, sabe? Mostra exatamente onde o time falhou. E as fontes que a gente levantou indicam que a diretoria está lendo esse diagnóstico direitinho. Nossa missão aqui é meio que decifrar essa estratégia, que nasce daí, define calendário com Sul-Americana, define orçamento, e tudo parece girar em torno de 3 eixos. Quem sai, quem fica e, principalmente, uma negociação que parece ser a prioridade número 1. Gostei dessa ideia do diagnóstico. Se afinal foi o exame, o planejamento agora é o tratamento. E o médico-chefe, pelo que tudo indica, tem nome e sobrenome: Fernando Diniz. Ele chegou no meio de 2025 para apagar aquele incêndio do rebaixamento e não só conseguiu, como levou o time para uma final. Com um contrato até o fim de 2026, ele é mais que o técnico, né? Ele é o arquiteto do próximo Vasco. Sem a menor dúvida, a permanência dele é o pilar, é a base de tudo. E não é só para dar continuidade a mais que isso. Uma das fontes que a gente viu crava uma frase que diz tudo, assim, que a diretoria só ia tomar as decisões em conjunto com o Fernando Diniz. Isso quer dizer que não é um projeto do clube que o Diniz executa, é um projeto do Diniz dentro do clube. Cada peça que se move, que sai, que fica, que chega, tem um aval dele. Entendi, é um poder que poucos técnicos têm no Brasil, né? Pouquíssimos. Isso muda tudo na análise. Tá, então vamos abrir essa caixa. Se o Diniz está com a caneta na mão, o primeiro passo de qualquer reforma é, decidir quem não continua na obra, quem está de saída de São Januário. A lista de despedidas já é um mapa do que ele quer consertar. E começa sem surpresa nenhuma pela defesa. 2 saídas praticamente certas na zaga. Maurício Lemos, que já não vinha sendo muito aproveitado, e o Maicon. O caso do Maicon é interessante. Ele estava emprestado lá no Coritiba, que gostou dele, e tudo indica vai exercer a opção de compra. Peraí, então são 2 zagueiros a menos de uma vez só? Fica um buraco ali atrás. Precisamente. E isso não é acaso. É um recado claro. Abrir 2 vagas no mesmo setor, de uma vez, sinaliza que a prioridade é total ali. A faxina continua no meio, com o Paulinho, que não renovou, e no ataque, o contrato do Jean David foi rescindido. É uma limpeza para abrir espaço. Espaço no elenco e, claro, na folha salarial. E ainda tem aqueles que voltam de empréstimo e a porta parece que não tá tão aberta assim, né? Ah, a famosa batata quente. Voltam, mas parece que nem desfazem as malas. O volante argentino Sforza e o suíço Maxime estão nessa situação. Pelo que a gente apurou, o Diniz já tem o grupo dele mais ou menos fechado na cabeça e eles não parecem fazer parte dos planos. Entendi. O filtro do treinador tá bem afiado. Mas e do outro lado da moeda? Em meio a tantas saídas, quem forma a base de confiança dele para 2026? As permanências são tão importantes quanto as saídas, né? Para não ser terra arrasada. O volante Jair, que renovou o contrato, é uma dessas peças. E o lateral Puma Rodrigues também, que já tem um acordo verbal para ficar. Manter esses jogadores mostra que é uma reforma, não uma demolição. É algo construído em cima de uma base que já existe. Certo. Então, o cenário é esse. Uma base mantida, mas um buraco enorme aberto na zaga. Com essa urgência toda, imagino que já tem um nome na mesa para resolver isso. Tem. E é um nome que, para mim, resume toda a estratégia do Vasco para 2026. O alvo é Alan Saldívia, zagueiro uruguaio, 23 anos, do Colo-Colo do Chile. E o que chama a atenção não é só o jogador, mas a engenharia financeira que estão montando para trazer ele. Engenharia financeira. Gosto disso. Explica melhor como funciona. É basicamente o crediário do futebol, sabe? O modelo que está na mesa é um empréstimo de 1 ano, como obrigação de compra. O Vasco paga uma entrada agora, tipo uns $300 mil, que dá mais ou menos 1,6 milhão de reais, e só vai pagar o grosso do valor, mais 1,5 milhão de dólares por 70% dos direitos, lá no futuro.
Nossa, 300 mil dólares para levar o jogador agora. É quase um test drive de luxo, então. Isso é para contornar um orçamento que talvez esteja apertado agora? É exatamente isso. É uma jogada inteligente para contornar uma limitação de caixa. O clube provavelmente não tem como pagar quase 10 milhões de reais à vista nesse momento. Então, o que ele faz? Joga o pagamento principal para o orçamento do ano que vem. Garante o reforço essencial sem estourar o limite do cartão de crédito da temporada. Faz todo sentido. E tem um ponto que se repete em todas as notícias que parece ser o principal. Saldível foi um pedido direto de Fernando Diniz. O que isso diz sobre o tipo de zagueiro que ele procura? Não é só um cara para dar carrinho, imagino. Definitivamente não. Quando se fala em dinizismo, o zagueiro é uma peça fundamental na construção. Ele precisa de um cara que tenha calma, que tenha a qualidade de passe de um volante quase, um zagueiro que não se apavore com a pressão, que ache um passe para quebrar a primeira linha de marcação do adversário. Ele não quer só um defensor, ele quer o primeiro armador do time. Entendi. É por isso então que ele chegou a improvisar o volante Hugo Moura na zaga em alguns jogos importantes, né? Exatamente. Essa informação é a cereja do bolo. A improvisação do Hugo Moura ali é o maior sinal de alerta possível. Mostra que, pro Diniz, a falta de um zagueiro com bom passe é um problema mais grave do que a falta de um zagueiro de ofício. Isso justifica por que o Saldívia, com esse perfil, virou a prioridade absoluta. A chegada dele não é um luxo, é uma necessidade tática. Ok, a estratégia para a defesa está claríssima. Alvo específico, modelo criativo, tudo com a exigência do Diniz. Mas enquanto isso, o ataque vive uma incerteza que envolve justamente a maior referência do time, o Pablo Vegetti. O que está acontecendo ali? Aí a gente entra no outro lado do planejamento. O Coritiba, o mesmo clube que deve levar o Maicon, está de olho no Vegetti, já fez consultas. E a resposta do Vasco, segundo as fontes, é que a negociação é vista sob o prisma financeiro. Peraí, deixa eu ver se entendi. Vender o artilheiro do time, é um ídolo da torcida, para basicamente financiar a vinda de um zagueiro uruguaio de 23 anos que nunca jogou aqui. Para o torcedor, isso soa como loucura. Parece loucura. Mas se a gente conecta os pontos, tem um método. Uma das fontes diz que a nova filosofia do clube é focar em jogadores jovens com potencial de revenda. Saldívia, com 23 anos, é o garoto propaganda dessa filosofia. Já o Vegetti, ídolo, decisivo, mas mais experiente, com custo alto e sem potencial de revenda, representa o modelo antigo. A saída dele, na prática, pagaria por essa transição de modelo. Então é uma troca direta de filosofia, usando os jogadores como moeda de troca. Exatamente, é uma escolha estratégica entre o presente e o futuro. E é um risco, vamos ser claros, um risco enorme. Você está trocando gols que são quase garantidos hoje por uma promessa de solidez defensiva e um possível lucro amanhã. Se o Saldívia não se adapta rápido, o Vasco pode ficar sem os gols do Vege e sem a segurança que esperava na zaga. É uma aposta altíssima no julgamento do treinador. Uau! Colocando nesses termos, a pressão em cima do Saldívia é imensa. Ele não chega para ser só mais um zagueiro. Chega para ser o símbolo de uma nova era. Perfeito. O peso nas costas dele é gigante. É o peso de uma mudança de filosofia e do custo, inclusive político, da possível saída de um ídolo. Então, para a gente amarrar tudo, o que tudo isso significa? A imagem que se forma para o Vasco de 2026 é a de um clube com um plano muito claro, talvez o mais claro dos últimos tempos, um plano liderado pelo Diniz, que quer resolver a zaga com talento jovem, sob medida para ele, enquanto avalia o custo-benefício de seus ídolos no ataque. É a conclusão perfeita. A negociação pelo Saldívia é um microcosmo, é o resumo da ópera. Representa essa aposta toda no técnico, na juventude, na criatividade financeira. Por isso que as decisões sobre o Saldívia e o Vegetti, que devem sair antes dos estaduais, vão ser o termômetro real do que esperar do Vasco. Isso tudo deixa uma reflexão no ar, né? A gente num clube tentando equilibrar a necessidade imediata de reforçar, a visão de um técnico forte e a saúde financeira a longo prazo. E a questão que fica é, será que uma única contratação,
mesmo que seja a peça perfeita no quebra-cabeça do Diniz, tem um poder de catalisar a transformação de um time que vem de uma derrota tão dolorida? Ou essa aposta de altíssimo risco, que pode custar um ídolo, é só o primeiro de muitos passos difíceis numa reconstrução que está só começando?